maravilhoso. Esse foi o dia que Deus separou para que nós pudéssemos estar aqui em comunhão, buscando o nosso Deus. O clima está bom, tem melhorado. Deus tem nos sustentado durante a semana. Se podemos estar aqui, porque Deus nos sustentou, Deus nos trouxe até aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Gostaria de pedir para você agora, para você se concentrar agora somente em Deus. Mesmo às vezes que alguma criança tem que tirar a sua atenção, não se preocupe com isso, meus irmãos. O reino de Deus pertence às crianças. Né? Então, por favor, se você puder, feche os seus olhos. Vamos estar fazendo uma oração para a gente começar o nosso culto. Esse é o momento onde nós queremos, Senhor, entregar nossa adoração a Ti, Pai. Aleluia. Esse é o momento, Pai, que o Senhor nos permite, meu Senhor, louvar o Teu santo nome, Pai. Aleluia. A Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor está entronizado, meu Senhor, em meio aos louvores. O Senhor se faça presente, meu Senhor, em nosso meio, Pai. Te pedimos, ó Deus, por favor, para que a Tua presença neste momento, meu Senhor, seja palpável, meu Senhor, em nossas vidas. Estamos aqui, meu Senhor, para entregar a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, Pai. Estamos aqui para Te agradecer, ó Deus, pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas maravilhas. Estamos aqui, meu Senhor, para louvar o Teu santo nome, meu Deus. Aleluia. Tu és lindo, Pai, Tu és santo, Senhor. Vem entrando nesse momento, meu Senhor, em nossos corações, ó Pai. Vem transformando, meu Senhor, as nossas vidas, meu Senhor. Vem derramando sobre nós, mais uma vez, ó Pai, te pedimos a Tua graça, o Teu poder, ó Pai, da Tua unção, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que nada, meu Senhor, venha nos impedir nesse momento de sentir a Tua presença, de sentir, ó Deus, o Teu toque, meu Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, Senhor, através dos louvores. Fala conosco, meu Senhor, nesse momento onde iremos Te adorar através das canções, ó Pai Todo-Poderoso. Que o Senhor venha se agradar, ó Pai. Que o Senhor venha se agradar de nossas vidas, ó Pai. É tudo para a Tua honra, tudo para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Deus. Aleluia. Graças Te damos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar a Deus com alegria em nossos corações. Hoje é cedo, Senhor, estamos aqui para comemorar, meus irmãos. Pois hoje foi o dia, estamos aqui, meus irmãos, comemorando o dia em que Jesus venceu a morte, meus irmãos. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.
santo, Senhor. Aleluia. 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 Meus irmãos, Deus tirou de nós aquilo que nós merecemos e nos deu aquilo que nós não merecíamos. Essa frase pode parecer um pouco complicada, mas através da graça de Deus nós recebemos aquilo que não merecíamos, que é a vida eterna, porque o que nós merecíamos era o inferno, meus irmãos. Somos todos pecadores e um dia estávamos separados do amor de Deus, um dia estávamos separados do seu Filho, e somente através da tua graça, da fé em Jesus Cristo é que hoje nós somos seus filhos. Não somos mais criaturas, somos seus filhos, ó Deus. Queremos agradecer, ó Deus, pela tua graça nesse momento. Queremos cantar, ó Pai, o quão bom é a tua graça em nossas vidas. Aleluia, aleluia.
vidas, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, preparando, meu Senhor. Estamos aqui preparando a tua volta, Senhor. Aleluia. Queremos levar, ó Deus, o teu amor, meu Senhor, a todo aquele que necessita, ó Deus. Toque em nossos corações, ó Pai. Aleluia. Que esses louvores venham a transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, te adoramos, ó Deus. Estou preparando. Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça e nele o meu prazer está. Eu sou digno de desatar as tuas sandálias e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Estou preparando o caminho Para ti, Senhor, aleluia.
Oh, Pai, te amamos, ó Deus. Aleluia, Senhor, estávamos separados de Ti, ó Pai. E através do Teu sacrifício, através do Teu amor, ó Pai, nós fomos encontrados mais uma vez, ó Deus. Aleluia. Tu és santo, ó Pai. Tu és santo, Deus. Aleluia.
o Senhor nos resgatar, o Senhor estar que nos encontramos, ó Deus, aleluia. Tu és todo poderoso, Deus, te amamos, Deus. No início era a palavra, com Deus altíssimo, e o mistério
o teu nome, Jesus, nome que tem toda autoridade sobre o céu e sobre a terra, nome que tem autoridade para expulsar demônios, nome que tem autoridade para curar enfermos, nome que tem autoridade para libertar, para curar, para transformar vidas. A nossa vida está fundamentada em cima do teu nome, Jesus. É no teu nome que nós vivemos, é no teu nome que nós nos movemos, é no teu nome que nós proclamamos vitória, vitória sobre a depressão, vitória sobre a ansiedade, vitória sobre o medo, vitória sobre as doenças da alma, vitória sobre enfermidades, vitória sobre o câncer, vitória sobre os levantes do inimigo. Nós declaramos vitória sobre os planos que se levantam contra nós, sobre os gigantes que se levantam contra nós, sobre os mares que ainda estão fechados diante de nós. É diante de nós que estão fechados os mares, mas é no poder do teu nome que nós avançamos, é no poder do teu nome que os milagres acontecem, que o impossível acontece, é no poder do teu nome, Jesus, é na autoridade do nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui, igreja, louvando, adorando, servindo, vivendo o corpo, vivendo igreja, vivendo família, ao redor do nome de Jesus, ao redor da presença de Jesus, com Ele, para Ele, vivendo para o louvor da glória do nosso Senhor, porque é esse nome que traz vida para as nossas almas, é esse nome que dá vivo o nosso espírito, é esse nome que perdoa pecados, é esse nome que perdoa pecados, é esse nome que ressuscita, é esse nome que nos concede vida eterna, há poder no nome de Jesus, e é o nome que nós agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Palmas para o teu nome, Jesus. Amém, igreja. Graça e paz. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quem fala conosco? Amém, meus irmãos? Amém. Quem fala conosco, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus. Todos aqui conosco. Jesus é maravilhoso. Jesus alegra nossa alma. A palavra de Deus diz que Deus habita em meus louvores, né? Aleluia. É impossível não perceber Deus no nosso meio, irmãos, no louvor, na adoração, clamando a Ele em espírito e em verdade. É muito bom, irmãos. A gente nunca pode normalizar a presença de Deus. Nunca pode normalizar a presença de Deus. Amém. Deus falando, Deus se movendo, Deus tocando. É necessário percepção, é necessário atenção. É necessário corações abertos, olhos abertos, ouvidos abertos, para a gente possa perceber Ele, ouvir a voz dEle, ser tocado por Ele, para que a nossa vida seja transformada em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nosso Senhor, irmãos. Vamos lá para a palavra aqui, que diz ali em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 até o 4, a palavra conhecida. Uma história conhecida. Gênesis capítulo 4, versículo 1 até o 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse a ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Irmãos, aqui logo no início da Bíblia, o nosso Deus nos traz uma lição muito grande de como nós devemos adorá-lo, de como nós devemos chegar diante dele, não somente, irmãos, com ofertas no quesito de material financeiro, mas no quesito da nossa própria vida. É sempre apresentar o nosso melhor a Deus. Aqui, Abel, por sua vez, a Bíblia deixa claro, Abel, por sua vez, Abel, entretanto, trouxe as partes gordas, as primeiras crias do rebanho. Enquanto Caim trouxe uma oferta de qualquer jeito, fez algo de qualquer maneira, Abel fez o seu melhor. Abel fez esforço. Abel buscou as primeiras crias do rebanho, as primícias. Aqui Abel traz uma lição para a gente, irmãos. A nossa adoração tem que ser o nosso melhor.
O nosso dinheiro, a nossa vida, a nossa família, tudo que nós temos, tudo pertence ao Senhor e sempre o melhor. Deus conhece a situação de cada um, Deus conhece o coração de cada um, e é sempre com alegria que a gente deve oferecer o nosso melhor, irmãos. Sempre com alegria. A gente deve priorizar o reino de Deus. O reino de Deus e a justiça dele deve ter prioridade em nossas vidas. O tempo que nós dedicamos a Deus deve ter prioridade. Não o celular, irmãos, não as redes sociais, não as distrações desse mundo. Tantas coisas os consomem e os deixam, muitas vezes, colocando Deus em último lugar, sendo que Deus deve ter o primeiro lugar da nossa agenda. Amém. Deus deve ter o primeiro lugar dos nossos pensamentos. Deus deve ter o primeiro lugar do nosso bolso, deve ter o primeiro lugar da nossa vida. Em tudo nós devemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, com alegria, com gratidão. Não é por lei, não é por obrigação, irmãos. É com generosidade, é com gratidão, é com o coração aberto, sabendo que nós estamos abençoando o reino, para que vidas e mais vidas sejam tocadas, sejam alcançadas. Compartilhar com os irmãos que essa semana a gente recebeu a notícia, né? Que graças a Deus o registro da igreja está pronto. Amém. E aí a gente vai avançando, um passo de cada vez, aprendendo com os desafios, amadurecendo com cada um deles e agradecendo a Deus diante de cada vitória. É mais um passo aí que a gente consegue ter a nossa igreja agora registrada, e graças a Deus por isso. Só antes disso, Aleluia. falar aqui do. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, irmãos, é só deixar claro sobre isso, aqui daqui a pouco a gente vai entrar nos recados, mas é motivo de alegria, irmãos, tudo que tem acontecido e a maneira que Deus tem trabalhado. Então vamos adorar o Senhor, irmãos, vamos adorar o Senhor. Todos aqueles que puderem ofertar, venham até aqui na frente e a gente vai estar adorando ao Senhor enquanto o nosso irmão vai estar louvando em nome de Jesus.
Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa porta aberta. Obrigado por até aqui, Senhor, nos sustentado. Continue nos auxiliando, nos abençoando. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe cada família aqui representada, que não falta nos lares. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor prospere, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, abra portas de emprego. Que o Senhor conceda-nos, ó Pai, sabedoria nessa área, para ser bons administradores, ó Pai. Que o Senhor conceda a nós generosidade, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, Senhor, os nossos lares, nossas famílias. Abençoe a nossa igreja, ó Pai. E cada vez mais essa porta vem continuar sendo um lugar de amor, de esperança, de novos recomeços. Que vidas se cheguem até aqui, que vidas conheçam o teu Evangelho, que vidas venham sair daqui impactadas pela tua presença, que vidas venham ser transformadas, ó Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando, sustentando com a tua graça, com o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Irmãos, brevemente aqui compartilhar sobre alguns recados aí. Antes disso, eu estava aqui falando das ofertas, deu uma gaguejada aqui, que eu já queria saudar nossos irmãos que estão ali presentes, visitantes, o Marcos, a Giovana, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Dá um abração neles aí, Charles, Jéssica, o Marcos e a Giovana aí estão nos visitando. Amém. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, eu queria já saudar os visitantes já na hora da oferta, mas aí a gente. Glória a Deus. Tem liturgia, tem aquelas coisas, né, mano? Mas a gente vai se atropelando. Mas sejam bem-vindos, meus irmãos. Que Deus venha falar o coração de vocês. Em nome de Jesus, continue falando. Nós amamos o nosso Senhor e nós fazemos tudo para a glória dele. Em nome de Jesus, que aqui. Hoje é dia 3, né? Semana passada a gente teve um culto aqui abençoado. Culto é um grande culto. Dia 10 que vem, semana que vem, é Dia das Mães, né? Dia das Mães, semana que vem. Culto de domingo, semana que vem, Dia das Mães, vai ter uma programação aí, uma homenagem especial para as mães. As crianças estão preparando algo bem especial. Né, Isaac? Nós já está mostrando já, é surpresa, Isaac. Surpresa, né? Pode, Isaac. Duas mães vezes, Isaac. Ei, rapaz. E aí, irmãos, dia 17, a gente vai estar recebendo aqui a visita do pastor Luciano e da pastora Cris, lá da igreja de São Paulo. Vai ser uma bênção. Eles confirmaram a agenda, né, mano? Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar aqui dia 17, a gente vai ter um culto especial para as mulheres, porque a irmã pastora Cris, ela tem um ministério voltado para cura emocional, cura da alma de mulheres, a mulher além de pastora psicóloga. Então a gente vai estar separando o culto em duas liturgias, né? Primeiro a gente vai celebrar juntos aqui até o momento do louvor, da adoração. Aqui vai permanecer as mulheres e depois vamos lá passar ao lado, os homens vão ter a palavra do pastor Luciano e aqui as mulheres vão estar recebendo aqui de Deus, sendo abençoadas através da pastora Cris. Amém? Isso vai ser dia 17, né? Mas antes disso, irmãos, dia 15 é uma sexta-feira, irmãos. A gente vai estar na nossa casa, com a minha esposa, vai estar oferecendo lá um café da manhã para as mulheres. Sexta-feira de manhã, irmãos. Quem pode estar presente? É o primeiro de muitos. Pode ser que os próximos sejam na casa de outras pessoas, de irmãos, de sábado, por exemplo. Mas é algo que a gente tem no coração já faz tempo. E a gente vai colocar em prática. E esse é o primeiro de muitos. A gente já fez também no passado, alguns lá na casa da Pri, fizemos na casa da Tati também. Mas vamos ter outros, em nome de Jesus. Mas a Camila vai estar compartilhando depois lá com as mulheres. Sexta-feira, dia 15, 9h30 da manhã. Café da manhã. É bom, né? É? As crianças vão estar, mano, quinta, né? Aí as mulheres. Vai ser bom. Penso mais. Amém. Aí, irmãos, agora a gente vai orar pelas crianças. Amém? Amém. Você vai na nossa linha? Vai, Isaac. Mateus. Agora, meu.
Peraí que tá faltando. Toda vez. Aleluia. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por cada vida, né? Obrigado, Senhor, por essas crianças, ó Pai. Obrigado por esse ministério infantil, ó Pai. Obrigado por cada criança que se chegar até nós. Obrigado, Senhor, por cada professor que tem se dedicado em te servir. Em nome de Jesus, com amor, com entrega, ó Pai. Continue sendo assim, ó Pai, que nós vamos levar muito a sério, Pai, na vida de cada uma dessas crianças, ó Pai, sabendo que elas precisam crescer no Teu caminho, ó Pai, elas precisam, ó Pai, crescer sabendo e aprendendo de Ti, ó Pai, para fazer diferença nessa terra, Pai, em nome de Jesus, que elas venham ser tocadas pela Tua palavra, que elas venham guardá-las nas tábuas de carne do coração, que elas venham levar essa palavra para frente, ó Pai, que elas cresçam nos Teus princípios, ó Pai, que elas cresçam no Teu amor e no Teu temor, em nome de Jesus. Abençoe esse tempo do Ministério Infantil, abençoe essa linha que elas vão ter agora, seja um tempo de alegria, de aprendizado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, vai não. Vou com ele. Vazio. Amém. Vazio. Glória a Deus. Irmãos, semana passada a gente teve aqui um culto muito importante. A gente falou bastante sobre a nossa igreja, os ministérios, nossa visão, a missão da igreja, os valores. E falamos também sobre a diferença de congregar e pertencer. E que a gente venha, em nome de Jesus, continuar pertencendo a uma família, não somente congregando, que é visitar o culto e ir embora para casa, mas que a gente venha ter a consciência de pertencimento ao corpo, a uma família que está junto, que está um orando pelo outro, que está servindo, que está ajudando, que está auxiliando da maneira que pode, entendendo a importância que ser igreja é ser família, irmãos. Então cada um de nós estamos aqui juntos, estamos fazendo parte de uma família. Esse é o propósito da igreja. Nosso irmão, eu venho aqui, Marcos e Giovana, façam parte dessa família. Creio que aqui tem uma família para abraçar vocês. Aleluia. Assim como abraçou meu irmão Pantaleão, abraçou a mim, abraçou meu irmão Tiago, meu irmão Samuel, muitos de vocês que assim que chegam na Alemanha, né, vocês estão recentes aqui, a gente passou por isso também. A importância que tem uma igreja saudável na vida da pessoa é demais. É muito importante chegar nesse país e se enraizar numa igreja. Fala isso de coração, porque a gente passou por isso. A gente vive numa terra que o esfriamento espiritual cresce cada vez mais, que o distanciamento cresce cada vez mais, a indiferença é palpável, o orgulho, o egoísmo, as pessoas estão cada vez mais indo para esses lugares de solidão, de se isolarem nos seus cantos, nos seus quartos, e esse é o caminho de morte, infelizmente. Mas o caminho da vida é o caminho da comunhão. Onde tem comunhão tem vida, e onde tem vida tem a palavra de Jesus, tem a presença de Jesus, e é isso que a gente deseja continuar vivendo. E que vocês sejam abraçados por nós em nome de Jesus. Amém. Aleluia, família. Em nome de Jesus. Irmãos, nós somos chamados para ser discípulos e não multidão. Existe uma diferença muito grande que a Bíblia nos mostra entre multidão e discípulo. Multidão e discípulo. Aqui em João, capítulo 6, versículo 26, Jesus disse: em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes.
não esteja aqui somente buscando coisas, somente buscando uma resposta, um milagre, algo que a gente apalpa como um pão, como algo que vai saciar somente a nossa barriga, a nossa fome, mas que a nossa busca de verdade, irmãos, seja pela presença de Deus. Amém. A multidão acompanhava Jesus de longe, o discípulo acompanha de perto. A multidão tinha acesso e ouvia falar do que Jesus estava fazendo. O discípulo presenciava de perto o que Jesus estava fazendo. Que a gente venha viver em nome de Jesus como discípulos, porque Jesus, irmãos, fez um corpo de discípulos. Jesus chamou para andar com Ele discípulos. E a gente deseja, irmãos, de coração, viver como discípulos. Discípulo significa, no original, tem a palavra hebraica que é o talmid, é o discípulo, o talmidim, que é o discípulos, no plural, que é aquele que acompanha o mestre, que aprende com o mestre, que quer se tornar parecido com o mestre, que quer imitar o mestre em tudo que ele faz. Esse é o discípulo, irmãos. E o nosso mestre é Jesus Cristo de Nazaré, Amém. que morreu, ressuscitou e vive. E nós vivemos pautados nas palavras dele. Nós vivemos imitando o testemunho de vida dele. Nós vivendo querendo amar como ele amou, perdoando como ele perdoou, servindo como ele serviu, em nome de Jesus, tendo o caráter de Jesus. Esse é o propósito das nossas vidas, irmãos. É ser parecido com Jesus, irmãos. Amém. É ser parecido com Jesus e a gente só se torna parecido com ele, andando com ele. Próximo, irmãos. Perto, irmãos. Perto, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a palavra aqui diz que a multidão estava querendo se saciar novamente de pães, porque havia Jesus ali realizado um milagre de multiplicação de pães, e a multidão queria de novo pães. A multidão queria de novo vivenciar ali aquele milagre. Mas ali Jesus fala que não é sobre isso, irmãos. Não é sobre isso que ele veio fazer. O propósito dele não é que a gente venha só se satisfazermos com os nossos desejos, mas que a gente venha ser transformado. O propósito de Jesus, irmãos, é a transformação das nossas vidas. Se a gente for ver Pedro, quais milagres Pedro viveu, irmãos? Quais milagres Pedro viveu? Pedro foi curado igual o Bartimeu, era cego e foi curado? Pedro era paralítico e saiu andando? Não, irmãos. Tem um milagre que a Bíblia relata que a sogra de Pedro estava com dor de cabeça. E Jesus curou a sogra de Pedro. Que cura, hein? Imagina Pedro. Olha, Jesus, curou só minha sogra. É o único milagre na minha família aí. Mas o maior milagre, irmãos, é a transformação de vida. Amém. Pedro era o cara que cortava a orelha de soldado, irmãos. Pedro era um cara explosivo, irmãos. Pedro era um cara que não levava desaforo para casa, irmãos. Só que Pedro teve vida transformada, irmãos. Aleluia. Pedro ele não ficou a vida inteira cortando a orelha de soldado, irmãos. Pedro ele teve o caráter dele transformado, porque é isso que Jesus faz. Ele muda o nosso temperamento, ele muda a nossa vida, irmãos. Ele muda, irmãos. Só que agora Deus fala comigo aqui, abre ali em 1 Pedro. Eu vou ser bem aleatório, hein? Vou ser bem aleatório. Ó. Vê se parece com o cara que corta a orelha de soldado, isso aqui. Vou ver aqui. Ah, meus irmãos. Eu não preparei isso. Vamos ver aqui. 1 Pedro. Capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também dos mesmos pensamentos, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado,
para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os exultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que ele mesmo julgado no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Aleluia. No versículo 7: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala como que transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus o provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. Esse era o Pedro explosivo, que cortava a orelha de soldado. Esse era o Pedro que teve vida transformada, porque é isso que o Evangelho faz conosco. Falando de amor, falando de serviço, falando de hospitalidade, falando da gente usar os nossos dons para a glória do nosso Deus. Esse é o Pedro. É isso que Jesus faz na vida de quem é discípulo, irmãos. Quem escolhe o caminho do discipulado não erra, irmãos. É a melhor escolha que a gente pode ter na vida. Amém. É escolher a seguir Jesus. Glória a Deus. É escolher a seguir Jesus e com a motivação correta, irmãos. Sabendo que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa motivação era a motivação dos primeiros seguidores de Jesus. Quando estava lá João Batista falando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava lá João, estava lá Simão, que depois se tornou Pedro. Eles estavam juntos, olharam para Jesus, começaram a seguir Jesus, sabendo que Ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A motivação era essa: vou segui-lo, porque Ele é o Cordeiro que me perdoa, Ele é o Cordeiro que me lava, Ele é o Cordeiro que me transforma. Essa é a motivação, irmãos. Seguir Jesus, buscando não coisas, mas buscando uma transformação de vida. Buscando transformação de vida, irmãos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a não ser movidos por benefícios, a não ser movidos por interesse, irmãos. Deus faz, claro que faz, irmãos. Vou aproveitar que eu estou em Pedro. O mesmo Pedro andou sobre as águas, irmãos. O mesmo Pedro. Por quê? Porque ele escolheu o caminho de seguir Jesus. É o caminho de seguir Jesus, irmãos. Mas ele não buscava por benefícios, buscava por milagres, não se movia por interesse. Ele só queria estar onde Jesus estava. E essa deve ser a nossa motivação primária, irmãos. Buscar Jesus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. Em nome de Jesus, independente dos cenários, independente dos problemas, independente das dificuldades, Jesus é o mesmo, Ele não muda. Que a gente continue buscando a Ele, independente de tudo. Amém. No silêncio Ele é Deus, no deserto Ele é Deus, nas tempestades Ele é Deus. No deserto Ele continua sendo Deus, Ele não muda, Ele não altera o seu caráter, a presença dEle é real e Ele está conosco em todos os tempos, até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Senhor. A multidão desiste, mas o discípulo permanece, irmãos. Lá em João capítulo 6, versículo 66, fala de Jesus: desde então muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos seus 12 discípulos: querem vocês também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Nesse contexto aqui, Jesus apresenta para eles a realidade de que quem estivesse com ele teria que comer do corpo dele e beber do sangue dele.
Jesus fala essas palavras. E para muitos aquelas palavras são pesadas. Como assim comer do corpo? Comer do sangue, beber do sangue? É canibalismo, que loucura é essa? Mas Jesus se referia a uma vida relacional, a uma experiência de vida, de relacionamento, de intimidade. Comer do corpo, beber do sangue, relacionado ao sacrifício que ele ia realizar na cruz por nós, morrendo por nós, derramando seu sangue por nós, para que a gente creia nisso e participe de uma vida de relacionamento com ele, comendo do pão e bebendo do cálice todos os dias, se relacionando com ele todos os dias. Mas para muitos naquela época foi loucura. Como que pode? Comer do corpo, beber do sangue? E aí muitos decidiram deixar de seguir. E aqueles que deixaram de seguir eram aqueles que faziam parte de uma multidão. Havia uma multidão, irmãos, presente ali, vendo Jesus realizar milagres. Mas ao mesmo tempo que havia uma multidão, havia os discípulos. E essa é a diferença, irmãos. A multidão desiste quando escuta palavras duras. Só que o discípulo ele permanece. Amém. O discípulo ele permanece, irmãos. Aleluia. Por mais duras que sejam as palavras, o discípulo ele permanece. Porque a gente não permanece, irmãos, porque é fácil. A gente sabe que não é fácil, irmãos. Mas a gente permanece porque a gente teve um encontro com a verdade. Amém. A gente teve um encontro com a verdade e a verdade nos transforma. Conhecereis a verdade vos libertará. Esse encontro com a verdade faz a gente vencer tribulação, faz a gente vencer dificuldade, faz a gente perseverar na fé, porque a gente teve um encontro com a verdade, irmãos. E por mais que às vezes a gente seja confrontado, às vezes a gente seja desafiado, às vezes a gente tenha desafios, pensamentos, ataques do maligno, porque acontece, desânimo bate na nossa porta, chega notícias ruins, diagnóstico, o mundo se altera, as notícias do jornal, tudo, irmãos, mostra um cenário de um Deus distante, de um Deus alheio a nós, de um Deus que nos esqueceu. Mas se a gente teve esse encontro com a verdade nos transforma, a verdade nos liberta, e a verdade nos sustenta, nos fundamenta, nos faz que permanecemos em pé, irmãos. Por mais que a gente passe por tribulações, por mais que a gente passe por tempestades, a gente teve um encontro com a verdade. Amém. E essa verdade liberta. Quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, essa verdade aqui, usada no hebraico, é a verdade emuná. E o que significa a verdade emuná? É uma verdade baseada num comportamento de confiança, num relacionamento de confiança. Não é uma verdade científica, é uma verdade construída em um relacionamento de confiança. Quer dizer, cada vez mais que eu confio, que eu me relaciono, que eu ando junto, cada vez mais eu tenho isso como verdade na minha vida, bem estabelecido, bem firmado, que é a presença dele, baseado numa vida de relacionamento com ele. É somente assim, irmãos. Se a gente não se relacionar com ele, realmente vai vir a tempestade, vai vir o problema, vai nos derrubar, irmãos. Mas aquele que ouve as palavras e as pratica, amém, tem a vida fundamentada na rocha. Tem a vida fundamentada na rocha. Não é na areia, não é nas coisas que se diluem. É na palavra, é na presença, é na verdade, é em Jesus. É em Jesus, irmãos. Pode vir o que for, irmãos. A gente vai permanecer perseverando, firmes, constantes e sempre abundantes no Senhor. Sabendo que no Senhor nosso trabalho não é em vão. Tudo que fazemos é para Ele. E Ele está conosco, irmãos. Que não venhamos, em nome de Jesus, nos abalar com as más notícias, irmãos. Em nome de Jesus, a gente é ser humano. A gente é falho, irmãos. Acontece. Chega na casa de todo mundo. O dia mal chega para todos. É difícil, é dificuldade, irmãos. Todos têm problemas. É a promessa de Jesus que no mundo nós vamos ter aflições. Mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé, é a nossa fé, irmãos, e que nós venhamos ser discípulos. O discípulo permanece diante da perseguição, permanece, diante do problema, permanece, diante das falta de respostas, ele permanece. Não é como a multidão, irmãos, presencia o milagre, que vive, por exemplo, um culto maravilhoso, vai cada um para sua casa e não está nem aí para nada depois. Essa é a multidão. Só quer benefício. Um bom louvor, uma boa palavra,
uma boa comunhão depois do culto, depois cada um para sua casa. Não quer relacionamento com Deus. Não, essa não é a vida que Jesus nos chamou. Essa é a vida de multidão. A multidão que acompanha de longe o que Deus está fazendo. Só que o discípulo vai de perto, irmãos. O discípulo quer relacionamento, irmãos. O discípulo quer vida compartilhada, irmãos. O discípulo, ele permanece até diante das dificuldades. Porque a gente teve um encontro com a verdade, irmãos. Em nome de Jesus. Que essa verdade venha nos transformar e nos levar para uma vida de intimidade, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque quanto mais intimidade nós tivermos com Jesus, mais Ele se revela a nós. Mais Ele se revela. Jesus se revela para quem tem intimidade com Ele, irmãos. Essa é uma realidade muito palpável. Ele compartilhava lá em Marcos capítulo 4, versículo 34, ele compartilhava com parábolas. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Ele compartilhava as suas verdades em particular aos seus discípulos. A multidão ouve de longe, o discípulo entende de perto. Porque esse é o caminho do discípulo, é querer estar perto, é se esforçar para estar perto. E como que a gente vai estar perto, irmãos, nos dias de hoje? Jesus não está aqui palpável, irmãos. Não está aqui como estava nessa época. Mas Jesus está aqui, irmãos. Glória a Deus. Jesus está aqui. Amém. Aleluia. A palavra. Jesus está aqui, ó, na comunhão do corpo. Jesus é Espírito e é verdade. Jesus está nos louvores. Jesus está na criação. Jesus está na presença dos nossos irmãos. Jesus está na oração. Jesus está numa vida de intimidade com Ele, irmãos. Que a gente venha priorizar uma vida de intimidade. A revelação é recompensa de uma proximidade. Lembra lá de Pedro, Tiago, João no monte? Discípulos, amigos de Jesus, próximos dele, tiveram uma visão de uma transfiguração que estava lá Moisés, Elias e Jesus juntos. Somente 3. Olha o tanto de gente que tinha seguido Jesus, irmãos. Somente 3 tiveram acesso a isso. Porque eram pessoas, discípulos, que tinham acesso ao coração de Deus. Que tinham acesso a uma vida íntima com Deus. E foram até o monte. Subiram. Viram Moisés, Elias e Jesus. E o anjo apareceu, não olhem para eles, olhem para o meu filho. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Porque é tudo sobre Jesus. Todo poder e autoridade está no nome de Jesus. Toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Que Ele é o Cristo, Ele é o Senhor. No nome dEle está toda a autoridade. E decidir segui-lo é a decisão que muda nossas vidas, irmãos. Muitos de nós aqui já esteve em um mundo de drogas. Muitos de nós aqui já esteve em um mundo de depressão. Muitos de nós já esteve em um mundo de vida vazia, sem sentido. E escolheram o caminho do Evangelho. Amém. Se arrependeram e creram nas boas novas do Evangelho. E tiveram vidas transformadas. Continuam lutando, continuam perseverando. Mas continuam fundamentados na verdade. E não desistindo, não parando. Permanecendo, perseverando, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Com intimidade. Com lutas, claro, com aflições, como todos. Mas permanecendo. Com fé. Buscando cada vez mais intimidade. Que assim seja, irmãos, na nossa vida. Que a gente venha escolher o caminho da intimidade com Ele. Amém. Que a gente venha escolher o caminho de se aproximar. Em nome de Jesus. O discípulo ele se aproxima. Ele se aproxima do Mestre. Lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentaram-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele começou a ensiná-los. Quer dizer, a multidão estava vendo Jesus. Vocês estão vendo, irmãos, como a Bíblia relata isso de forma clara, que a multidão está longe, só vendo, e os discípulos estão perto, participando, aprendendo, vivenciando o que Jesus tem. É isso que Ele tem para nós, irmãos. Para a gente não ficar de longe, irmãos. Irmãos, não vamos ficar de longe vendo o que Deus está fazendo. Vamos parar de ficar focando só em notícia ruim. O mundo está cheio de más notícias. Cheio de más notícias. Mas o nosso Deus é o Deus das boas novas. O nosso Deus é o Deus do Evangelho. Nós somos
evangélicos, porque nós acreditamos na palavra do Evangelho. O reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam que o reino de Deus chegou. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus já começa aqui e agora. E nós, como igreja, como membros desse corpo, dessa família espiritual, somos agentes desse reino. Aleluia. Somos portadores dessa mensagem. Somos discípulos de Jesus para fazer a diferença nesse mundo. Boas notícias devem sair das nossas bocas, irmãos. Boas notícias devem ser percebidas por nós no mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Vamos focar nas boas novas do Evangelho. Vamos tirar os olhos, irmãos, das más notícias, das tempestades. Jesus está ali conosco, irmãos. Aleluia. Jesus está conosco. A multidão fica de longe. Mas o discípulo, ele entra dentro do barco com Jesus. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 33, com muitas parábolas semelhantes, ele expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levava consigo assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ele se despediu da multidão e levou consigo quem, irmãos? Discípulos. Ele se despediu da multidão e levou consigo os seus discípulos. Quem deseja estar no barco com Jesus, irmãos? Amém. Diante das tempestades da vida, que nós venhamos escolher o caminho de discípulos, irmãos, para sermos chamados por Ele. Ei, vamos junto. Vamos participar disso aqui, ó. É nesse episódio aqui que Pedro anda sobre as águas, irmãos. É nesse episódio que Pedro vivencia milagre ali, andando sobre as águas, irmãos. Em nome de Jesus, o discípulo, ele vive. Aí entra essa parte também que é muito importante. Todo mundo quer viver milagres, com certeza, irmãos. Ele continua fazendo milagres. Ele faz milagres na vida da multidão, na vida do discípulo. Ele faz milagres. Ele faz. Mas além disso, irmãos, além disso, uma das mensagens mais grandiosas da Bíblia, irmãos, a mensagem poderosa, Emmanuel, Deus conosco. Ele está conosco. Só que melhor ainda que isso, irmãos, é Cristo em nós. Amém. Aleluia. Deus está em nós. E através de nós, através da autoridade do nome de Jesus, nós não vivemos somente milagres. Nós podemos realizar milagres no nome dele. No nome dele nós podemos realizar milagres, irmãos. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, o discípulo, ele não somente vive, mas ele realiza milagres. A multidão só assiste. Mas o discípulo, ele é participante, irmãos. Ele é participante da obra de Deus no mundo. Ele é participante do mover de Deus no mundo. Irmãos, é discípulo. Ele nos chamou para ser discípulos. Não coloquem na cabeça de vocês complexo de inferioridade. Quem sou eu para Deus me usar? Sabe? Muitas vezes a gente pode ter uma falsa humildade, né? Porque é uma falsa humildade. Quem sou eu? Realmente não somos nada. Somos pecadores. Quem faz é Ele. Quem brilha é Ele. A autoridade do nome é dele. E Ele pode usar cada um de nós, irmãos. Ele adora, Ele ama. A Bíblia é clara em relatar isso. Ele usando gente improvável, irmãos. Os menores, os mais pecadores, os mais falhos, tem encontro com a verdade, tem vida transformada e começa a ser usado por Ele. Ele escolheu um bando de pescador, irmãos, que não sabia nem escrever. Irmãos, mudou a vida dos caras. Ele não escolheu os caras lá da sinagoga, os mestres da lei. Esses caras aí eram hipócritas e fariseu. Esses caras aí eram raça de víboras. Era conhecido assim por Jesus. Agora gente simples, humilde e quebrantada, gente que era ladrão antes, teve encontro com Jesus, teve vida transformada, depois estava lá realizando milagres, estava escrevendo evangelho, estava escrevendo carta. Irmãos, esse é o poder do evangelho de toda a vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Que nós não venhamos ficar distante, acompanhando o que Deus está fazendo no mundo, como multidão, mas que venhamos estar perto, participando de tudo que Deus está fazendo e fazendo junto com Ele, como discípulos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que assim seja, irmãos. Que venhamos ter intimidade, como lá em João, capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos,
porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Amigos. Amigos. Eu lembro que em um dos nossos primeiros encontros lá junto com o Charles, com a Jéssica, lá na casa do Panta, no início da nossa igreja, né? A gente teve ali uma roda, e algo que eu tenho comigo que é uma pergunta que às vezes eu faço. Se você for falar assim, quem é Deus para você? Se você tiver que responder, quem é Deus para você? Aí tem muita gente que responde a Deus é meu tudo. Deus é meu Pai. Deus é meu Criador. Deus é o Todo-Poderoso. Tem várias respostas. E uma vez eu estava numa célula de uma igreja alemã e foi feita essa pergunta. E eu respondi, e na hora a resposta veio, e eu continuei com essa resposta para sempre, porque eu fiz uma reflexão que realmente é isso. Para mim, cada um tem a sua percepção diante da palavra, mas eu percebo que Deus, Ele é Criador, Santo, pessoal, Pai e amigo. Porque diante de toda a história bíblica Ele se revela assim. Primeiro Ele é o Criador dos céus e da terra. Depois Ele se apresenta como esse Deus santo que escolhe o povo e separa para Ele. Depois Ele se apresenta como esse Deus pessoal que se relaciona com o seu povo e entra na história, entra nas vidas, mudando, se revelando, profetizando, apontando. Depois Ele se apresenta como esse Deus Pai. Esse Deus Pai. Depois Ele vem aqui em João 15 e aumenta o grau de intimidade e nos apresenta esse grau de amigo. Amém. Ele é amigo, irmãos. Ele é amigo. Olha só, irmãos, não é somente servos, Ele também é Senhor. Também posso acrescentar que Ele é Senhor, Ele é Salvador. A lista é grande, irmãos. Ele é Rei. Tem muitos adjetivos aqui. Mas aqui, irmãos, a gente coloca aqui Deus Pai e amigo. É Jesus falando. Você não é somente um servo. Você é servo também. Porque você serve, você obedece. Você fala, eis-me aqui, Senhor. Sim, Senhor. Amém, Senhor. Para onde, Senhor? O que fazer, Senhor? Comportamento de servo. Aquele que obedece ao seu Deus, ao seu Senhor. Mas não é somente isso. Ele nos chama de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Quer dizer, quem tem intimidade, irmãos, quem é discípulo, participa e compartilha dos segredos de Deus. Com quem anda de perto. Deus se revela, Deus fala, irmãos. Irmãos, é ali. Quando Deus falou conosco, é a cidade de Dortmund, está precisando de uma igreja saudável. Irmãos, Dortmund, Deus falou com a minha esposa em cima de um monte lá perto de Borrom. É lá, naquela direção. Era Dortmund. Senhor, por que Dortmund? Hoje, depois de um ano, a gente entende o porquê Dortmund. Mas há um ano atrás, quando a gente estava se reunindo dentro de uma casa, com duas famílias, sem saber para onde ir, sem saber qual era o próximo culto, com um monte de criança reunida na sala, a gente não sabia o porquê, mas Deus nos mostrando, falou, Dortmund é Dortmund, Deus tem um propósito para essa cidade, que seja por uma alma, irmãos, mas já valeu a pena, amém, em nome de aleluia. Jesus. E é assim que a gente precisa ter um coração de discípulo, se rendendo ao Pai, porque Ele se revela, Ele compartilha, Ele fala conosco, irmãos. Em nome de Jesus, que não venhamos ser como multidão, irmãos, que só busca por interesse, que é movido por emoção, que é movido por conveniência, que só vem de longe. Isso é multidão, irmãos. É movido por interesse, por emoção. Se eu não sentir nada, Deus não estava ali. Não vivemos por aquilo que sentimos, vivemos por aquilo que cremos. Vivemos pela fé, não pelas nossas emoções, irmãos. Deus pode se revelar no culto de uma pessoa. Deus pode se revelar no culto de 500 pessoas. Deus se revela no louvor aqui, até eu cantando, né, Júlio? Amém, glória a Deus. Como com a minha voz horrível, mas Deus pode falar. Aleluia. Mesmo que eu não sinta nenhum arrepio. Não é pela emoção. Não é pela emoção. É pela fé. É pela fé. A multidão é movida pela emoção. A multidão é movida pelo interesse, pela conveniência. É pela conveniência, por aquilo que me agrada. Só fico onde me agrada. Só participo
participo se me agrada, só sirvo se me agrada, só faço o que eu tenho prazer. Irmãos, isso é multidão. E é tudo à distância, estou de longe, percebendo, Deus está fazendo uma obra grande lá naquela igreja. Olha só, Deus tocando em vidas ali. Olha, Deus fez ali. Olha, Deus usou aquela pessoa lá. Está distante. Multidão. Agora o discípulo, irmão, o discípulo está perto. O discípulo ele tem compromisso. Amém. Ele escolhe seguir o mestre. Ele escolhe negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Ele escolhe o caminho do discipulado. O caminho do discípulo, e discípulo na origem da palavra significa aprendiz, aluno. Está sempre aprendendo, irmãos. Está sempre aprendendo. Uma frase que eu falava, eu lembro que eu falei essa frase, Diagão, no meu último curso do Betzweig. Terminei o Betzweig em alemão. E aí eu lembro que eu escrevi uma frase: no dia que eu parar de aprender, senão que eu morri. Aí esse dia recentemente eu fui pesquisar. E existe alguém que já falou isso, que foi o Albert Einstein. Mas não sei como chegou até a mim essa frase, mas na época eu não tinha lido em lugar nenhum, de verdade mesmo. Mas porque é uma realidade da nossa vida. O dia que eu parar de aprender, senão que eu morri. O dia que a gente parar de aprender, senão que a gente morreu, irmãos. A vida é um constante aprendizado. E o caminho do discípulo é esse. É o caminho do discípulo, é esse. Eu estou perto de Jesus, aprendendo com Ele. E querendo aprender, né? Porque tem gente que não quer aprender, irmãos. Tem gente que não quer aprender, tem gente que não quer mudar. E o pior cego é esse. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Mas a gente não vai ser desses que não quer ver, não. A gente não vai ser desses que não quer aprender. Coração duro, coração fechado, gente ruim. Irmãos, o caminho do discípulo é o caminho do quebrantamento. A gente vai olhando para Jesus, aprendendo com Jesus, imitando a Jesus, permitindo que Ele nos transforme. Irmãos, que a gente permita que Ele nos transforme, porque esse é o caminho do discípulo. É compromisso, é transformação, é permanência, é constância. É constância. Irmãos, vamos ter problema de diversidade, irmãos. Tem ou não tem, Samuel? Com certeza. Irmãos, o irmão Samuel vem de uma família assim, saudável lá, pais que são cristãos, compartilhou um pouco o testemunho já dele. Como que vale a pena quando a gente escolhe o caminho do discipulado? Tem uma família, os nossos filhos crescem na presença de Deus, os frutos vêm, irmãos. Mas passa por problema. Um casamento que está em Cristo vence o problema, irmãos. Vence a diversidade, irmãos. Porque tem permanência, tem constância. E a gente não está lutando com as forças nossas. A gente está agora lutando com as forças e com as armas espirituais que o Senhor nos concede, irmãos. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas são contra poderes e potestades deste mundo. E quando a gente está em Cristo, com casamento, com família, com igrejas, com amizades, com relações fortalecidas e sustentadas em Jesus, a gente vence essa diversidade. Aleluia. A gente vence os problemas que aparecem. Em nome de Jesus, é caminho de permanência, é caminho de constância. Que venhamos ser discípulos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem é a multidão aqui? Está dando glória só. Quem é a multidão aqui? Pelo amor de misericórdia. Quem é discípulo, irmãos? Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ser discípulo até o fim, irmãos. Porque a promessa dele para os discípulos é essa: estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele estará conosco. Outra maravilha, irmãos, que agora a gente já vai para a ceia, que é algo maravilhoso, irmãos. O discípulo, diferente da multidão, ele participa da mesa de Jesus, irmãos. O discípulo ele participa do corpo e do sangue de Jesus. O discípulo ele tem acesso à mesa. E aqui ele já tem acesso e vai ter na eternidade com ele, nas bodas do Cordeiro, porque ele permanece na mesa. Ele permanece na presença de Deus. O discípulo, irmãos, tem acesso à intimidade. E a mesa é lugar que representa isso: aliança, relacionamento, transparência, sinceridade. É na mesa que a gente se conhece, irmãos. É na mesa que a gente compartilha, irmãos. É na mesa que a gente vive a mesa da comunhão com Jesus, irmãos. A mesa é lugar de transformação, irmãos. E a gente vai aqui ceiar com Jesus, ceiar com a igreja, ceiar com o corpo. E Jesus fala que todos são bem-vindos à mesa, irmãos. Aleluia. Se você crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da tua vida, se você crê que Ele morreu
você pelos seus pecados, se você está disposto a reconhecê-lo como Senhor e Salvador, se você está disposto a seguir o caminho de discípulo, você é bem-vindo à mesa. Você é bem-vindo à mesa. Aí você vai dando passos nesse caminho de discípulo. Passos. Você se batiza, você faz parte de uma igreja, você faz parte do corpo. Isso é tudo que os discípulos faziam. Isso é tudo que os discípulos vivenciavam. Isso não é invenção humana. É tudo palavra de Deus. Não é tradição da igreja. É palavra de Deus. É tudo ensinamento que a gente aprendeu com Jesus e segue fazendo. Do jeitinho que Jesus mandou. Do jeitinho que Jesus nos ensinou. É continuidade da obra de Jesus. É continuidade do reino de Deus que já se iniciou em Jesus. É isso que a gente vive, irmãos. É isso que a gente vive como igreja. Que a gente vem, irmãos, agora participar do corpo, do sangue, sabendo que Ele morreu por nós, para que nós possamos viver para Ele. Essa é a vida verdadeira. Viver para a glória dEle. Viver na presença dEle. Sustentados por essa verdade que nos permanece, que nos mantém em pé, que nos mantém firmes e constantes no Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que venhamos juntos ceiar em nome de Jesus. Todos aqueles que vão participar aqui do corpo, do pão, aqueles que vão participar do corpo de Jesus, irmãos, do sangue de Jesus, pode vir até aqui à frente, pegar, vamos juntos ceiar. Não, vou cantar, vocês me ajudam, hein? Aleluia. Deixa, amor. O véu que separava já não separa mais. A luz de outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Aleluia. Glória É para adorar Jesus que nós estamos aqui, irmãos. Glória. É para adorar Jesus que nós vivemos, irmãos. Em nome de Jesus. Que o Senhor continue sendo a verdade que fundamenta as nossas vidas, irmãos. Em nome de Jesus. Esse corpo aqui tem valor. Esse corpo aqui tem valor. Esse pão simboliza o corpo de Jesus. Ele morreu por nós, irmãos. Era necessário que houvesse o derramamento de sangue, pois sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. E Deus mandou o seu Filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele morreu por nós, através do sacrifício de Jesus. O véu foi rasgado, aquilo que era o fechamento, que impedia o acesso pleno do ser humano para com Deus. O Jesus Cristo, o sangue dele foi derramado para que nós fôssemos perdoados,
para que nós fôssemos revestidos, para que houvesse esse ministério da reconciliação, nos reconciliando com Ele. Hoje nós podemos andar na presença de Deus, hoje nós podemos viver com Deus, hoje nós podemos ter o Espírito de Deus habitando em nós, porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou e enviou o seu Santo Espírito, e hoje nós temos vida nele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Jesus, por ter cumprido de maneira plena toda a lei, por ter preenchido de maneira plena toda a lei, por ser rei, por ser sumo sacerdote, por ser profeta, por ser, em nome de Jesus, o Messias prometido, o ungido de Deus, que viria até nós, tirando o pecado do mundo e nos libertando do poder das trevas, libertando-nos, ó Pai, do pecado, nos libertando da morte eterna. O Senhor veio fazer novo todas as coisas, o Senhor veio restaurar todas as coisas, e nós te agradecemos, ó Pai, por esse sacrifício, nós te agradecemos, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados, nós te agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui juntos, como igreja, há mais de 2000 anos celebrando a tua morte, a tua ressurreição, e falando: Maranata, venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus. E enquanto o Senhor não vem, nós andamos contigo, nós refletimos a tua luz nesse mundo, nós presenciamos a tua presença neste mundo, nós, em nome de Jesus, apontamos para ti a honra, a glória, e falamos que Jesus vive, Jesus salva, Jesus vai voltar. Essa é a esperança, que move a fé cristã, e nós compartilhamos esse amor juntos, como corpo, como família, em nome de Jesus. Disse Jesus: tomai e comei, esse é meu corpo partido por vós, fazei isso em memória de mim. Em nome de Jesus, tomamos juntos, igreja. Mesa contigo não é somente um lugar de alimento, e sim um lugar de entrega, é um lugar de aliança, é um lugar que nós podemos falar de: sim, Jesus, o Senhor morreu por nós, o Senhor deu sua vida por nós. E semelhantemente tomou o cálice depois da ceia e disse: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, a nova aliança. É derramado por vós o meu sangue, a nova aliança. Em nome de Jesus, obrigado por essa aliança que é feita através do teu sangue, Jesus, que nos perdoa, que nos purifica. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tamanho amor, tamanha graça, tamanha misericórdia. Nós não merecíamos, Senhor, não merecíamos, ó Pai, não merecíamos, ó Pai. Continuamos sem merecer, ó Pai. Continuamos sem merecer, ó Pai. Miserável homem que somos. Miserável homem que somos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, as tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. As tuas misericórdias renovadas a cada manhã são as causas de não sermos consumidos. E nós te agradecemos, ó Pai, por esse sangue derramado na cruz, que nos perdoa, que nos dá esse acesso à tua presença. Não há perdão de pecados a não ser na fé em Cristo. Somente em Cristo há perdão de pecados. Somente no sangue de Jesus há perdão de pecados. Nada e nem ninguém tem autoridade para perdoar pecados a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a Ti, querendo viver essa aliança todos os dias contigo, querendo viver como discípulos, perto, em intimidade, em comunhão, de coração quebrantado. Queremos ir mais e mais e mais. Não conseguimos sozinhos. Precisamos de Ti, precisamos da Tua presença, precisamos da Tua graça a cada manhã. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Disse
Tomai e bebei, esse é meu sangue derramado por vós. Derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu és o amor que transforma vidas. Obrigado, Jesus. Santo és tu, Senhor. Para que nós podemos estar sendo luz diante da escuridão, Senhor. Para que nós podemos estar mostrando para essas pessoas deste mundo que andam na escuridão que existe um caminho verdadeiro, que é a tua luz, a tua palavra, a tua identidade, a tua verdade. Obrigado, Senhor, por mais a oportunidade de estar ceando, santificando a minha vida, a vida da minha família diante da tua presença, Senhor. E no recorrer essa semana, Senhor, nós podemos estar sendo usados por ti, Senhor. Em todo lugar que nós estivermos, nós podemos estar sendo luz, não escuridão, Pai. E nós podemos estar abrindo as nossas bocas para falar só o bem, Senhor. E quando nós vemos, Senhor, as pessoas erradas, Senhor, nós podemos estar dando força para que elas possam estar saindo do erro, Senhor. E tendo a vida multiplicada diante da tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Porque eu sou prova viva da tua presença sobre as nossas vidas, Senhor. O Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece a minha vida e meu caminho, Senhor. E eu sei que hoje o Senhor está me tirando de onde que o Senhor me tirou. E eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. E que cada dia mais, Senhor, o inimigo cairá por terra, porque o Senhor é o Deus que sai, o Deus que cura e restaura, Pai. E minha fé está voltando para a tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Mais de ti, menos de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, como sinto um prazer maior do que estar na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me mostrado a verdade, o caminho verdadeiro que eu devo seguir diante da tua presença, Pai. Oh, aleluia. Meu coração se alegra diante de ti, Senhor, cada dia mais, Pai. Pois está te servindo, louvando, glorificando o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Glórias a ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Oh, aleluia. Santo és tu, Jesus. Oh, O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada luta, cada provação, cada dardo inflamado que vem até nossas vidas. O Senhor nos conhece, Pai, desde o ventre da nossa mãe, até antes disso, o Senhor já sonhava com nossas vidas. Ninguém nasceu por um acidente, todos nascemos por um propósito, sonhando no coração. Viemos até esse mundo não para viver por um acaso, mas para viver por um propósito, para o louvor da tua glória, Jesus. Remidos e justificados através do teu sangue, temos acesso agora do Deus único e verdadeiro. Somos chamados filhos, somos chamados herdeiros, somos chamados santos, 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 povo santo, escolhido, remido. Somos sacerdócio diante de Deus para viver para as tuas obras, para viver para a glória dele, para viver agarrado na misericórdia e na graça desse Deus que é vivo, que cura, que perdoa e que transforma. Ele está aqui para curar corações, para sarar feridas. Ele conhece o que a gente já passou, os lugares que a gente já frequentou. Ele conhece as nossas vidas. E mesmo assim permanece ali de braços abertos,
disposto a nos amar, disposto a nos perdoar, disposto a nos conceder novas chances. É o Deus de amor que nós pregamos. É o Deus que transforma que nós pregamos. É o Deus que transforma vidas, que é revelado na Bíblia Sagrada, de Gênesis até Apocalipse. É o Deus que nunca desiste do ser humano. É o Deus que vai atrás da sua única ovelha. Esse é o Deus vivo e verdadeiro. Deus Pai, Deus de amor, Deus amigo. Deus amigo que se revela com intimidade, que se revela com graça e virtude. Para todos aqueles que se dispõem a viver o caminho de discipulado, ao caminho da intimidade, de não ficar de longe, mas sim de perto, querendo mais dele, querendo aprender mais dele, buscando mais do coração dele. Queremos aprender mais do teu coração, Jesus, assim como João, o discípulo amado, que se assentava, que deitava diante do teu coração, Jesus. Queremos ouvir as batidas do teu coração, queremos ouvir a tua voz de maneira que não venhamos confundir com outras vozes, que não venhamos confundir a tua voz com outras vozes, que a tua voz venha com clareza, em nome de Jesus. Pois o bom pastor chama as suas ovelhas e as ovelhas escutam a voz do bom pastor e o seguem, porque conseguem reconhecer e discernir a voz do bom pastor. Os discípulos são assim, conseguem discernir a voz do bom pastor, e o Senhor é o bom pastor que tem nos pastoreado, que tem nos disciplinado, que tem nos confrontado, que tem nos conduzido, nos sustentado, nos alimentado. Esse é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Esse é o nosso Deus, que nós amamos tanto. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tanto amor, por tanta graça, tanta graça, tanta graça. A graça que é o favor imerecido, é o favor imerecido, imerecido. É presente que não merecemos, mas é presente que nós recebemos. É presente que recebemos e com muita gratidão retribuímos com a nossa vida em adoração, rendidos a Ti, Pai, pois o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Que a gente venha ver o caminho do discípulo em nome de Jesus. Está chegando até Ele cada vez mais, próximo dele. Em nome de Jesus. Aprendendo com Ele, tendo intimidade com Ele, vencendo os intempéries da vida com Ele. Em nome de Jesus. É bom demais a presença de Deus, irmãos. É bom demais. A gente tem que chegar agora no fim do nosso culto. Vamos ter nossa comunhão ali, todos são bem-vindos. Quarta-feira a gente tem oração, nosso grupo, 21h30. E hoje, irmãos, a gente tem que sair um pouco mais cedo aqui. 7 horas da noite, a gente tem que já ter deixado aí o prédio, porque vai ter uma limpeza completa aqui no espaço da igreja. Vai vir uma equipe aí que vai dar uma polida nesse chão. Disseram que vão tirar todos os riscos do chão e tudo, para deixar o chão aí brilhando. Então, que assim seja, né? Disseram que vão chegar aqui por volta de 7 horas para trazer as máquinas, né? E durante a semana inteira vão estar aqui limpando e arrumando. Mas a partir do domingo que vem já vai estar tudo pronto, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas a gente tem aí 1 hora. 1 hora é tempo bom, suficiente para a gente ter nossa comunhão. Em nome de Jesus. Deus abençoe a semana de todos. Amém, aleluia. Que nós venhamos viver como discípulos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esse culto. Obrigado, Jesus, por esse culto. Obrigado por falar aos nossos corações. Tua presença, Pai, é maravilhosa. Tua presença é maravilhosa. Que não seja só domingo, Pai, que seja todos os dias. Queremos mais de Ti, Jesus. Queremos mais de Ti. Precisamos mais de Ti. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse culto, por ter falado conosco.
nos louvores, na palavra, em tudo, Pai. Que o Senhor continue falando agora na comunhão, que o Senhor continue abençoando cada vida, que o Senhor continue fortalecendo a cada irmão que está aqui, sustentando, renovando a fé, renovando a vida espiritual. Que haja renovo em cada vida aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Que haja renovo em cada vida aqui, em nome de Jesus, ó Pai. Que corações venham ser quebrantados em nosso meio, que olhos espirituais venham ser abertos em nosso meio, em nome de Jesus. Que venhamos viver, ó Pai, milagres no nosso meio, em nome de Jesus. Venhamos viver milagres, não porque queremos só ver os milagres e depois ir embora. Não porque queremos ver os milagres, presenciar os milagres e ser testemunhos dos milagres, glorificar o Teu nome pelos milagres e depois realizar os mesmos milagres na vida das pessoas, na autoridade do nome de Jesus, porque somos discípulos e queremos Te seguir todos os dias na Tua presença até que o Senhor volte para nos buscar, em nome de Jesus. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, pois Cristo é o nosso fundamento e é nele que vivemos, nos movemos e existimos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos os santos digam amém.